Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para a nossa live sobre saúde. Eu sou o André Papaléu, eu sou o Chief Sales Officer da Nelway. Começa agora o nosso segundo webinar da trilha sobre o setor de saúde. A gente preparou uma discussão bem relevante de alto nível para vocês. O tema de hoje é Big Data na saúde, né? Se falou muito disso, né? Análises precisas para melhores decisões. A ideia é a gente dar um panorama geral para todos vocês do assunto, sob o ponto de vista de tecnologia. O uso preciso dos dados, esclarece cenários e maximiza resultados em hospitais, laboratórios e clínicas, ainda mais agora, em meio à pandemia. Eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial para a gente. Eu apresento a vocês a Andrea Suman, é a Chief Data Officer no Hospital Albert Einstein. E aí, Andrea, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso webinar. Oi, Papaléu. Boa tarde a todos. Bom dia a todos, na verdade. É um prazer aqui estar com você. Obrigada pelo convite. Né? Te conheci lá atrás, lá no Itaú. Aí o mundo dá voltas, vim te encontrar aqui no Einstein de novo. Então é um prazer estar aqui com vocês, aí, participando do webinar. Obrigada pelo convite. Valeu, de nada. O prazer é nosso, né? E bom que sempre como cliente, né? E não só como cliente, como uma conhecedora muito grande de dados. Eu estava falando aqui, uma das pessoas que mais conhece dados no Brasil, né? Com uma esperança muito extensa. Bom, gente, a nossa expectativa é que esse bate-papo seja interativo. Então, a contribuição de quem está ouvindo é essencial. Envie perguntas ou comentários pelo chat. No final da nossa conversa, a gente vai reservar um tempinho para responder algumas dúvidas, ok? Então, vamos seguir, vamos entrar direto no papo, Andréia, então, para aquecendo os motores aqui. Eu gostaria de começar a conversa trazendo um contexto mais geral do tema, né? Como é que você vê aí, Andréia, você que veio de outros setores também, está na saúde, né? Você vem de um setor muito frenético e maduro com dados, né? Que é o setor financeiro, e agora, já há um tempo, já, né? Há alguns anos já está no Einstein. Como você vê a influência no uso de dados para a tomada de decisão no setor da saúde? Como é que está isso hoje? O que eu vejo, assim, de forma geral, né, para tomar decisão, né, você pode usar mais o feeling, né, ou você pode, de fato, usar as informações, né. Então, a gente costuma olhar muito alguns pilares, né. Depois eu vou destacar por que no setor da saúde tem algumas coisas diferentes, né. Obviamente, tem que uma massa de dados muito grande, tem que organizar, tem que ter qualidade, né, eles têm que ser mais acessíveis, né. Você tem um outro pilar que é pessoas, né? Você tem que ter pessoas com esse skill mais analítico, né? Que conheçam também do negócio para conseguir transformar os dados aí nos insights, e tem casos de usos específicos, né? Como que você de fato gera valor, né? E o que eu vejo no setor da saúde, acho que o que mais me chamou a atenção de fato é que tinha um skill muito médico, muito de saúde, muito de humanas, né? Sim. E aí a gente começou a formar pessoas com skill mais analítico, né? Formar, identificar as pessoas na área, atrair talentos com esse skill. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios aí de começar a trazer pessoas para as áreas com esse skill analítico, e como é a combinação, a interação dessas pessoas com médicos, com enfermeiros, né? Com skill aí completamente diferente. Quando está no setor financeiro, grande maioria é administrador, engenheiro, de exatas, então acho que esse foi o grande ponto que me chamou a atenção, né? A gente tem uma outra característica do setor da saúde muito focado em pesquisa, né? Sim. Então também já tem um grupo ali de pessoas que aí sim já usa com mais intensidade os dados, enfim. Então você tem um potencial maior de exploração, e aí acho que vem o desafio, tá bom, e como que eu pego o que é exploração e faço aquilo entrar na operação, né? Então, não só ficar num viés de exploração, mas conseguir embarcar isso dentro da operação. Então, acho que também foi um outro desafio importante que você vê mais no setor de saúde. Mas, no geral, acho que o setor da saúde ele é atrativo para as pessoas, né? Elas veem mais propósito, né? Elas veem que aquilo está se conectando com o ser humano, com a vida. Então, isso facilita aqui trazer esses profissionais da saúde, né?
A gente aqui, Andréia, bem no início da pandemia, né, essa questão do propósito, ela falou muito alto, né? A gente teve uma iniciativa que você conhece, chamada Nelway for Good, né? A gente trabalhou muito com Einstein também nisso, entre com outras empresas também, onde a gente, usando o nosso Data Lake, que você conhece bem, né, a gente conseguiu ajudar a identificar vulneráveis, ver que hospitais estavam perto, que centros de saúde tinham perto, médicos, farmácias, Sim. etc., ver equipamentos, respiradores. Foi muito bacana isso, né? Uhum. E o senso de propósito funciona muito bem. Mas eu queria te fazer já uma pergunta, entrando num tema que foi muito discutido, a questão dos profissionais de saúde, né? Naquele início, a gente precisava de muita gente, né? Porque é 24/7 durante muito tempo e continua. Achar os profissionais. No começo, os protocolos ainda estavam indefinidos, se perdia muitos profissionais para a doença também, né? O pessoal adoecia, ficava fora por um tempo e tudo. E então, diante dessa gravidade daquele momento ali, né? A gente não pode errar, né? Tem que acertar. E vocês, nessa época, usaram muito os dados para encontrar profissionais qualificados ou até mesmo novas parcerias no momento de sobrecarga, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como é que você Sim, usou o Big Data para isso, por favor? sim. A gente usou a plataforma, né, que vocês têm de médicos, né, para buscar profissionais da saúde, e aí a área de RH aqui, muito em parceria com a gente, até o time da Nelway, buscou prospectar essas pessoas, né, porque naquele boom ali, uma necessidade grande de ter profissionais, foi essencial, né, tiveram os hospitais de campanha, Sim. então você precisou do dia para a noite aí, um número grande de profissionais. Então o RH aqui do Einstein parou, né? O pessoal de fato fez um task force gigante, sem dúvida ajudou bastante ter aí referências de profissionais da saúde, que eles puderam fazer triagens, enfim, fora mídias sociais, fora todo o contato que aqui também já tinham, né, com outros Sim. centros de atração de talentos. E na parte de atenção primária, né, empresas, né, muitas empresas passaram a ter necessidade de ter serviço de telemedicina, por exemplo, ou atenção primária, enfim. Então a gente também usou a plataforma para avaliar potencial de empresas que teriam aí características de profissionais, volume, enfim, que fizesse sentido com o serviço que a gente estava prestando aí mais remoto nesse momento. Então, acho que as duas plataformas aí de vocês acabaram apoiando bastante esse processo, tanto a de profissionais da saúde quanto as de análise de potencial aí de empresas de mercado. Muito bom, excelente, André. E aí, a gente pegando um gancho nesse tópico, né? Você, desde lá do banco, né? E claro, agora também no Einstein, até a riqueza de informações, às vezes, para nós, né? O pessoal conhece muito mais, é mais intuitivo a área financeira e chega na área da saúde, é onde o Big Data realmente aparece, né? Começa no corpo Uhum, humano, né? O corpo humano é uma das maiores fontes de Big Data que existem, né? uhum, E você, como todos aí, né, como CDO, você está montando o teu data lake lá em cima das informações que você tem, trazendo as informações de fora, etc. Então, a gente sabe que o Big Data é super valioso para o enriquecimento dessas informações, né? Você conhece melhor o teu público-alvo, pode fazer campanhas mais eficientes e tudo. O que você pode compartilhar de experiência a esse respeito, né, da construção do Big Data Lake do Einstein, como é que você está usando isso, os uhum. dados externos, os dados internos, como a gente enriquece essa combinação e as Uhum. coisas que vocês estão conseguindo fazer com isso. Tá bom. A gente faz muita das frentes puxadas pelas necessidades, né? Pelas aplicações, pelos casos de uso, até a construção do data lake, que dados vão estar lá disponíveis, enfim, a gente sempre prioriza pelas iniciativas. Não adianta ter um monte de dados lá sem a gente utilizar, né? Então, acho que a gente usa muito, assim, tem um pouco na saúde, tem o Triple M, né? 3 grandes objetivos na saúde. Então, você tem, como eu alavanco a experiência do paciente? Então, por exemplo, você tem todas as informações dos NPS, né, dos indicadores de Sim, satisfação. Então, você faz análise dos verbatins, usando, né, analytics aqui para conseguir rapidamente identificar os detratores, onde a gente tem oportunidade de melhoria na experiência. Então, esse é um exemplo.
Tem algumas frentes focadas em eficiência, então, como eu ajudo um pronto atendimento a definir uma escala dos profissionais, então eu consigo prever demanda, aí eu consigo antecipar a escala, né, através da previsão de demanda, então você é o mais assertivo aqui na quantidade de profissionais que disponibiliza para atendimento. Tem também frentes, por exemplo, de saúde populacional, né, de você fazer uma análise de alguns públicos para analisar alguns nichos, né, até com a pandemia, questão de saúde mental, né, começa a ter indícios aí nos atendimentos de como que até os profissionais de saúde têm que acompanhar os próprios funcionários, né, para ser mais cuidadoso aí nesse momento, né, que a linha de frente fica muito sobrecarregada, né. E também análise de georreferenciadas, né? Você falou um pouco disso, mas um olhar georreferenciado no estado de São Paulo, nos municípios, onde que estão as áreas de maior risco. A gente apoiou também a Secretaria do Estado um pouco em frentes desse tipo. Então, onde precisa mais leito, onde não precisa, enfim, acho que tem uma infinidade de aplicações, reconhecimento de imagem também para a parte de radiologia, então traz eficiência aqui, poder detectar mais rapidamente, por exemplo, algo de um raio-x, enfim, isso também traz agilidade para os profissionais. Então, são várias iniciativas, né? E a gente vem tentando aí, caso a caso, com os sponsors das áreas também, comprando a ideia, acho que tem um desafio aí do uso, da adoção, né? E a gente vem cada vez mais se aproximando da área como um todo, para a gente conseguir ter casos aplicáveis, né? Casos reais aí rodando, de fato. E André, a gente sempre busca, né? Nós, como fornecedores de tecnologia para o Big Data, né? A gente sempre fala, né? Você usa a nossa plataforma para vender mais, para ter mais receita, ou para ter um cost avoidance maior na parte de risco, compliance, etc. Né? Então, é sempre aquele sonho, né? Puxa, você é a Chief Data Officer do Einstein, né? E sempre quer. Claro, tem todo o lado da saúde, tem todo o lado do atendimento e até do propósito, mas tem também a conversão disso, né? O gerar resultados, né? Você já começou a fazer uma medição disso, do quanto o Big Data ele está já trabalhando na eficiência, não só nessa eficiência do atendimento, mas na relação de resultados mesmo, em vendas, por você selecionar ou segmentar melhor o teu público, oferecer serviços mais personalizados. Vocês já têm visto essa ligação do Big Data, com o uso do Big Data, com aumento de receita, aumento da performance de vendas? Com certeza, acho que isso sempre nunca sai da pauta, né? Acho que desde sempre tem uma busca, acho que a gente está, assim, se consolidando nessa parte de segmentação, né? Então, trabalho grande que a gente fez para, por exemplo, apoiar o time comercial, né? Para identificar, até com a expansão das unidades do Einstein, né? Você tem acompanhado aí a expansão ao entorno das regiões das unidades, quais são as empresas mais potenciais. Então, a gente fez um trabalho grande nesse sentido, e agora a gente começa também a mensurar e colher os frutos, né? Então, a gente fez até um funil aí em conjunto, ver percentual de conversão, e começa a medir quantos clientes novos eu estou trazendo, enfim. E aí, futuramente, a gente vai medir qual que é o lifetime value desse cliente, né? Qual que é o benefício que ele está gerando, né? Ele entrou por um canal, mas depois ele acabou usando outros serviços, né? Pô, Mas então além... já vão começar a falar de LTV na saúde? Poxa, a coisa está indo mais rápido do que eu imaginava, hein? Tem que olhar, né? Porque ele entra por uma porta, muitas vezes, que ela não é tão rentável, né? Sim. Mas uma margem menor, enfim. Mas aí ela passa por N outros serviços futuramente, né? Então, você tem que ter esse olhar mais integrado do benefício inteiro, né? Gerado, né? Porque senão você fala, ele foi no pronto atendimento normalmente é uma área que, vamos dizer assim, a margem é menor, o custo é muito maior, mas depois ele vai fazer outros serviços dentro do Einstein, ele conhece o Einstein por essa porta, né? Então, é difícil você não olhar esse resultado permanente, é uma coisa que a gente vem trabalhando para conseguir medir melhor. E outras frentes, né? A gente faz algumas parcerias no caso eu comentei, com a Secretaria do Estado,
ou com consultorias para os hospitais menores, né? Que Sim. precisam dar Isso uma está consultoria do ocorrendo Einstein. também? Sim, Isso sim, está ocorrendo sim. também na Tem, área de dados, André? sim, tem uma área, tem uma diretoria, né, focada bastante em consultoria, e ela tem um viés mais assistencial, né? E aí a gente começa a ter algumas iniciativas agora envolvendo mais dados também. Então, se A eu gente, sou um hospital menor e eu quisesse comprar, né, ou ter, puxa, eu quero começar com, qual é o meu modelo de referência de dados para um hospital, o que que eu poderia ter, que tipo de coisa eu tenho que coletar, por onde eu começo, esse tipo de coisa vocês poderiam fornecer? poderíamos. E ensino Olha, também, a gente é muito procurado às vezes para fazer um workshop, ajudar numa formação, a gente está com um curso de liderança em Big Data, que tem área de ensino lá no Einstein também, então a gente começa a propagar também isso. São várias formas, né? Ou consultoria, ou serviços, ou, por exemplo, ensino. Então, acho que tem essa muita do carência, né, no mercado da Tem saúde. muita, tem muita. Essa do ensino é específico? Vocês estão atraindo profissionais de saúde em geral ou estão formando pessoas e profissionais ou capabilities dentro do grupo só? Ou Tem está os dois, aberto? né? Tem interno e tem externo, né? Então, internamente, a gente desenvolveu algumas trilhas, fez aí uma formação para os líderes internamente, e também a gente abriu para o público externo. E aí, nessa turma do público externo, algumas pessoas do próprio Einstein também se inscreveram e aí tiveram algum benefício para participar. Então, acaba atraindo os dois públicos, né? Interno e externo. Acho que externo a gente é bastante procurado aqui para compartilhar, e dali geram pessoas que depois se conectam com a gente, que querem conhecer mais, enfim, então já até Bom, o e gera ensino acaba tendo uma conexão futura, né? Não para lá. até uma possibilidade de futuro recrutamento, oportunidade profissional também, Com né? certeza. Vocês diretamente, pessoalmente, se envolvem com isso? Você deu aula ou falou, deu Dei, alguma dei, palestra? dei aula no MBA de Gestão da Saúde, Que legal. uma aula na pós de Compliance e Ética para a parte de LGPD, por exemplo. Bom, Então, a então a gente própria de liderança do Big Data também. Então, ixi, aqui no vamos, Einstein, bobeou, vamos você está explorar dando isso uma aí. aula, eu tive que aprender aqui. Eu falei, gente, preciso de uma aula de ser professora aqui, mas você vai aprendendo na prática aqui, pega uma dica aqui, outra ali. Vamos explorar isso numa próxima oportunidade. Essa área de compliance, LGPD, é super importante, né? A gente sempre faz uma pergunta ou outra sobre isso. Mas vamos lá. Muito legal essa parte aí, a gente precisa voltar e falar mais nisso. Você falou anteriormente, né, e agora com isolamento e tudo, falando com os hospitais, e a gente sempre ouve, né, os executivos, os administradores falarem, né, puxa, o pessoal está deixando de ir no hospital, o pessoal está com medo, fora o Covid, as outras áreas estão com um movimento muito mais baixo, o pessoal está deixando de fazer o seu teste, o seu diagnóstico, o seu check-up, etc., por medo, receio, etc. E você mencionou antes a questão da telemedicina, né? Que a gente não pode deixar de fora, que ela ganhou muita força nos últimos meses, né? Na tua visão aí, quais são as contribuições do Big Data para o atendimento remoto? E o que que vocês estão fazendo? O que que vocês podem contar para a Uhum. gente sobre isso? Você começou falando acho que no começo a gente fez você falou da insegurança, né? Então a gente, Sim. não diretamente com a telemedicina, mas a gente fez uma pesquisa qualitativa para identificar por que as pessoas não estão vindo, qual que é o momento das pessoas na pandemia, na verdade, né? Então trouxe muito essa questão da insegurança, do medo de ir para o hospital, né? Então, isso foi um uso, né, de pesquisa, de informação, enfim, para falar, legal, temos que direcionar um pouco mais as campanhas aqui para divulgar os protocolos de segurança do Einstein, né, que tem caminhos segregados, Covid e não Covid, quais são os protocolos, enfim, todos os cuidados estavam sendo feitos. Então, a gente identificou que tinha o que antes o foco, né, o diferencial do Einstein era, vamos dizer assim, a marca, a qualidade, enfim, passou a ser muito um foco de segurança e um pouco Ah, do boca a boca ali, né? Então, pô, eu fui no Einstein, tá, como que esse boca a boca, né? Pessoas contando que, pô, está mais seguro,
que chamam de prova social, né? Que é Uhum. esse boca a boca que você fala, você já foi lá, tá seguro, não tá? Então, a gente começou a ver que era muito importante transmitir essa segurança, as próprias pessoas, pacientes, fazendo e comunicando que de fato estava um ambiente mais seguro. Acho que para a telemedicina, como a gente falou, né, teve um boom, então uma procura muito grande, então acelerou muito. Antes tinha um foco mais com empresas, né? Então, vamos dizer assim, a gente já tinha um trabalho que estava em andamento, que foi bom, de empresas potenciais, então isso acelerou para divulgar mais a telemedicina para essas empresas, então foi um uso de dados também. E público, pessoa física também, né? Que antes tinha uma questão, vamos dizer assim, cultural, né? De usar a telemedicina versus o atendimento presencial, isso, pandemia, foi um grande acelerador, né? Ah, Começou a perceber que a isso. tecnologia realmente veio para revolucionar isso, e a gente começou a ver que públicos, né, faziam sentido. Então, a gente já via públicos que, vamos dizer assim, recorrentemente vinham no pronto atendimento nosso, mas que talvez pudessem ser atendidos via uma telemedicina. A gente conseguiu segmentar esses públicos para identificar públicos potenciais e aí fazer campanhas relacionadas, até porque agora começou a ser algo bem mais gritante, né? Assim, pessoas evitando ir no pronto-socorro, é o que você falou, o movimento caiu, né? O começo teve um boom e depois teve uma queda muito grande, porque se você não ia mais, você só ia se era alguma coisa muito urgente, né? A gente Exato. mesmo resistia muito mais aí. Então, um público que ia recorrentemente, mas com uma severidade mais baixa, passou a ser um público mais potencial. Então, a gente fez algumas pesquisas também para identificar qualitativamente o que era a necessidade desse público, como oferecer um plano familiar, enfim. Então, novos modelos aqui de negócio foram sendo pensados também. Começaram a aparecer. E mais no telefone direto, ou já com vídeo, ou até com uso de sensor. Eu tenho meu É, eletrocardiograma aqui no no, watch, né? Coisas assim. mais vídeo, principalmente, né? Assim, acho que telefone até é bem contingência e bem mais raro, né? Como já tinha a estrutura da telemedicina montada, né? Ela já Sim. funcionava, ela tinha uma média já de 300 mil pacientes. Então, na verdade, ela multiplicou exponencialmente, mas já tinha uma estrutura montada, né? Então, muito virtual mesmo. Então, foi uma aceleração para frente que já existia. E como ganhar escalabilidade nesse atendimento, né? Porque isso, aquela consulta mais longa, agora aqui pode atender mais rápido, os médicos estão aderindo, como é que você está vendo isso? Eu sei que teve um trabalho grande com o corpo clínico, né, para aderência à plataforma, então teve uma proximidade muito grande para explicar como que era a plataforma para quem não tinha, como fazer, como aderir, né, que tem uma plataforma específica. Sim, Então acho que isso acelerou, teve uma frente dedicada a isso. Né, não é da nossa área, né, tem uma área de telemedicina dedicada, mas de fato teve isso de forma muito forte. E a questão da escalabilidade, assim, mais tecnológica, já uma aceleração para usar mais cloud, né, para você conseguir isso. otimizar recursos de forma mais ágil. Então, tem lá um time focado em tecnologia para acelerar isso. E potencializou muito a frente com as empresas mesmo. A gente começou a ser muito procurado, né? Acho que aí via de mão dupla mesmo. A gente Sim. procurando, empresas procurando, então, sem dúvida, tanto o time que conduz a frente da telemedicina, como o time comercial, começou bastante abordada, então foi bem acelerada por essa necessidade aí de empresas, porque os próprios funcionários tivessem esse benefício remoto, né? Claro. Então, a escala foi natural, né? Seja por meio da necessidade real das pessoas, seja por uma quebra de paradigma cultural, né? Seja por mais tecnologia aí para conseguir escalar. Então, acabou vindo de qualquer jeito, assim, né? Esse vai fazer parte da nova rotina agora da gente. A É, telemedicina veio, não volta mais, né, André? Isso aí não vai ter, isso aí acho que não vai ter mais retorno. sim. Uma outra pergunta em cima desse tema, né, que é o que mais. Depois até queria falar uma coisa que a gente vê, né, o 5G vindo para o Brasil, né, e o 5G lá fora, como ele possibilita o uso mais do IoT, o IoT remoto, e como o IoT pode ajudar na telemedicina, aí com diagnóstico, com sensores, etc. A gente pode
abordar isso mais para frente, né? Porque a gente tem uma limitação natural do 4G para muitas coisas além do que já está sendo feito, né? Uhum. Mas o que já está sendo feito está espetacular. Ela abre caminhos também, a telemedicina, para novos formatos, né? Eu fico pensando aqui sobre as possibilidades que a análise inteligente de dados pode trazer. Por exemplo, seria possível a gente estabelecer modelos específicos de atendimento com base em proximidade geográfica, por exemplo? Como vocês avaliam esse approach alternativo? Vocês aí podem começar a usar a inteligência artificial, machine learning, para começar a montar modelos diferentes de atendimento? Vocês estão Sim, pensando sim. nisso? Ó, quando eu penso em telemedicina, acho que tem antes do georreferenciado, né, acho que tem uma oportunidade grande de fazer o atendimento mais humanizado, né? Que Sim. é não ter aquele, né, questão do médico, o enfermeiro, enfim, escrevendo tudo o que está falando, etc e tal, né? Você conseguiria fazer transcrição de áudio para já automaticamente isso estar registrado no prontuário, um pouco mais de speech analytics. É uma coisa que vem sendo trabalhada, ainda não está ongoing, mas acho que, sei lá, eu vejo um grande potencial, né? Porque já ele é facilitado pela interação, né? Você consegue já capturar a voz, já tem tecnologia para isso, e você consegue não ter um trabalho operacional aqui que é de transcrever o que está sendo falado, guardar o histórico, enfim. Então, acho que isso é um benefício. Eu acho que a parte georreferenciada, ela não serve só para telemedicina, né? Ela serve para qualquer coisa, as unidades, por exemplo, né? Então, a gente consegue ver onde você mora e qual que é a unidade mais próxima. Então, eventualmente, você liga para marcar um exame, ou você entra no aplicativo para agendar o exame, eu poderia já te oferecer. Ó, a unidade mais próxima para esse serviço é essa, né? Ou às vezes você tem uma emergência, por exemplo, você pode ter ideia do tempo de atendimento das unidades e você pode eventualmente optar. Então, análise georreferenciada a gente usa bastante, até na questão de segmentação, né? Os bolsões que a gente Sim. tem daí em torno das unidades, então a gente sabe ali o público potencial, então a gente tem uma ideia também da demanda. Então, acho que o georreferenciamento eu vejo no geral, né? Não é específico da telemedicina, mas você consegue indicar para o paciente qual a unidade mais próxima com aquele serviço. Então, você traz comodidade, né? Sem dúvida, você traz comodidade. Claro. Agora, antes da tua última pergunta, que eu tenho uma outra que sempre é fora do script, nós vamos ver se você pode ou não falar sobre isso, né? Que é uma coisa bem delicada. Ah, claro, você com telemedicina, com Big Data, você passa a ter uma série de informações sensíveis, informações super importantes para mim, como paciente, para o meu corpo, sobre o meu corpo, sobre detalhes de como, o que está acontecendo, para onde eu estou indo, diagnóstico, prognóstico, etc. Uma das coisas mais antigas no planeta, né, a gente sempre pergunta, puxa, eu vou oferecer uma informação para o hospital e o hospital não me dá nada. Uma das coisas uma das trocas que ocorrem, né, mais antigas no planeta Terra é o doador de sangue. Eu sou doador do Einstein, por exemplo. Eu vou lá doar sangue e logo depois eu recebo eu recebo em troca, né? De novo, doação, a gente não recebe nada em troca. Talvez não seja um exemplo ideal, mas eu recebo do Einstein, e quem doar em outros hospitais também, recebe lá o básico do teu exame, recebe um exame de sangue um pouquinho mais detalhado, tal, que você recebe já como parte desse trabalho. Quando a gente vai fazer uma ressonância ou alguma coisa, às vezes a gente está lá, os caras, posso usar seus dados para pesquisa. André, quão longe a gente está da gente chegar e dizer, não, você pode, mas o que eu ganho em troca? Você vai deixar, eu posso monetizar o meu dado como indivíduo, posso monetizar o meu dado com você? Até onde você está? Quão longe a gente está disso? De repente, puxa, sim, você pode usar todos os dados do meu check-up, por exemplo, e você me oferece, sei lá, um check-up a cada 2 anos ou um check-up por ano em troca dos meus dados, da minha informação. Você acha que a gente está muito longe disso? Olha, eu acho que a linha que a gente vem buscando é mais no viés de transparência e cuidado, né? O que a gente tem algumas pesquisas que falam assim, se o indivíduo souber que o dado está sendo usado para o bem, 80% das pessoas consentiriam.
Tá Então, a gente bom. tá tentando fugir do viés de monetização nesse Ah, sentido. A gente está indo muito mais para um viés de realmente, olha, eu vou melhorar a sua experiência, eu vou melhorar o seu cuidado, porque de fato as aplicações que a gente focar, que a gente vem focando, muitas delas é realmente para melhorar a experiência, porque isso vai vir de qualquer maneira. Vem, assim, você falou de sim, resultado, uso, enfim, ele vem por outros caminhos, né? Então, eu estou falando um pouco da minha visão, pode não ser a visão de claro. todos, Isso né? faz Mas todo assim, sentido, né? De o que a quem é o gente dado, né? De quem é o dado, né? A gente está. o dado é do indivíduo, assim que a gente vem encarando na LGPD também, então a gente identificou as finalidades de uso. Então, eu tenho uma finalidade para divulgar, vamos dizer assim, um lembrete de exames, de vacinas, etc. Tá Né? Por bom. exemplo, de um check-up. Você quer esse serviço? Você quer ser lembrado? Quero. Então, você consente com isso? Tá bom, então eu vou te avisar. Por exemplo, algumas ações eventualmente de marketing mesmo, de divulgar um serviço novo, uma unidade nova, um onboarding, às vezes, de contar o que é um pouquinho do Einstein, ou até uma pesquisa de satisfação. Então, olha, a gente tem seu consentimento para saber sua opinião sobre os nossos serviços. Então, a gente, né, já criou aqui essas finalidades, a gente até disparou aí uma campanha contando da nossa política de privacidade e as finalidades que a gente usa os dados. E a gente tem tido uma aderência boa aí, ao redor de 85%, de aceite, o que É eu alto, hein? É alto. achei bom, né? Legal, muito bom. Não são várias finalidades, a gente foi bem transparente ali nas finalidades, então tem algumas que são menores e algumas até chegam a bater 93%, enfim. Então, o que a gente vê é que se você de fato é transparente para qualquer uso e a gente de fato usar da melhor forma, não tem porquê, né? Sim, Você quer algo em troca? O que você vai ter em troca é um melhor atendimento, uma melhor. Muita gente põe a saúde em primeiro lugar, né? Obviamente. Então, no começo eu até pensei, o que a gente dá em troca? Mas a gente exato. viu que as pessoas naturalmente tendo um serviço melhor, um atendimento melhor. Até, pô, quem não gostaria de ser atendido já sabendo, olha, te conheço, sei que você passou por aqui, Isso, você isso. acabou de entrar no nosso aplicativo, já vi aqui seus dados, pô, sensacional, né? Então, eu acho que é isso que Exatamente. vai fazer a diferença, né? Você ter um atendimento de Ou você excelência. passou pela recepção, a tua pressão é 12/8, coisas assim, né? É, Que isso aí é além de temperatura. Andréia, eu acho que eu ia gostar muito, tá? A gente tem que planejar isso. Eu não sei em que fórum, se um fórum desse, se você tiver disponível, né? Da gente falar sobre essa questão da informação individual e da LGPD e dos desafios que vocês estão enfrentando com LGPD na saúde. Depois a gente pode explorar isso com mais calma, que eu acho que isso merece uma sessão exclusiva sobre esse tema, que ele é muito legal e fala muito do que vem por aí, né? tá bom, Bom, claro. a gente está chegando já no final do nosso bate-papo, passa muito rápido, né? Isso aqui Sim. é rapidinho, né? A gente sempre encerra, né, pedindo para você dar um recado final para todos que estão ouvindo aqui. Como a gente viu nos últimos meses, as coisas podem mudar muito rapidamente, né? E por isso é preciso estar preparado, né? Ser antifrágil, né? O cisne negro aparece, e o Covid foi o cisne negro, aí apareceu, né? E um último recado teu, né, de como usar a tecnologia mesmo para se manter competitivo no setor da saúde, né? E a gente falava ali, puxa, a transformação digital, o que acelerou? Foi o Covid, foi os investidores, foi o CIO, foi o CDO, né? Qual é a tua mensagem aí, André? Qual é a tua percepção de ter vivido um ano bem complicado aí como esse, né? Acho que estou com um pensamento aqui, acho que muito inspirado. Vi um keynote aí recentemente do Simon Sinek, que é um cara super inspirador aí para os líderes, enfim. Ele traz o conceito, não sei se você ouviu falar do Infinite Game, que é assim, que a gente vive meio que um jogo de você não sabe os players, né? Você é surpreendido aí com as situações, não tem regras, enfim. E aí, na verdade, é um jogo infinito, né? Que é o que ele traz. Quanto mais você consegue ficar no jogo,
né? Quem mais sobreviver, na verdade, não tem um vencedor, né? Mas é que você tem que ficar no jogo, né? O maior Tem que tempo estar possível. jogando, tem que estar Tem que estar jogando. jogando. Então, acho que tem que, assim, eu diria que tem que ter, é menos, engraçado eu falar, menos de tecnologia, mas assim, é mais de ter uma visão clara, né? E eu acho que lá a gente sempre persegue essa visão, os planejamentos estratégicos, onde quer chegar, né? Obviamente sempre antenado aí com as tendências, enfim, com os grandes players aí de fora, até do Brasil, enfim. E ter um time muito bom, né? Então, acho que a gente vem tentando ter um time bom, um time flexível, um time que está antenado, um time que junto ajuda a driblar esses obstáculos que vão surgindo e se adequa muito rápido, né? Então, você vai falar, achar engraçado, talvez, eu não falar de tecnologia, obviamente, você tem que estar antenado, você tem que estar acompanhando as tendências, você tem que estar sempre evoluindo, mas acho que é muito mais ter essa visão e ter um time que esteja, de fato, engajado, né? Porque aí todo mundo teve seus problemas aí pessoais, profissionais, como conciliar família em casa e como ter um time que, mesmo numa situação assim, continua mantendo o pique, o gás, e você consegue enxergar aí os respiros que o time precisa ter para conseguir ir driblando, e aí acho que qualquer desafio que vier fica mais fácil. Então, acho que Não, eu acho espetacular, né? A gente aprendeu muito nessa pandemia que ser humano é uma vantagem competitiva. Não o ser humano, mas o verbo ser, né? De ser humano, sim, sim. aprender, reaprender a ser humano é uma vantagem competitiva. Achei espetacular aí a tua mensagem, André. Bom, chegou ao fim aqui. Eu agradeço imensamente a participação da Andréa Suman, a Chief Data Officer do Albert Einstein, né? Muito obrigado por compartilhar os conhecimentos conosco, né? Super ricos, né? Muito legal estar conversando com você já há alguns anos, né? E acompanhando a tua trajetória profissional. Então, agradeço a todos, né, que participaram desse webinar, né? A gente espera que o conteúdo sempre seja relevante e possa auxiliar na tomada de decisões de vocês. Quem assistiu, não esqueça de responder a nossa pesquisa de satisfação. A gente quer o seu feedback para melhorar cada vez mais. Aí está o QR Code dela, né? É só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Esse foi o segundo webinar da Trilha de Saúde. Em breve teremos mais um conteúdo super legal, imperdível para todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até mais, pessoal. É isso aí.